Value Investing, a arte de investir com margem de segurança. Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem construir fortunas sólidas no mercado financeiro enquanto outras perdem dinheiro constantemente? A diferença não está na sorte, nem em fórmulas mágicas ou dicas secretas. Está em uma filosofia de investimento que existe há quase um século e continua provando seu valor: o Value Investing. Quando olhamos para os maiores investidores da história, Warren Buffett, Charlie Munger, Benjamin Graham, encontramos um denominador comum. Todos eles seguem princípios fundamentais que vão contra o instinto da maioria dos investidores. Enquanto o mercado corre atrás de ações da moda, eles procuram empresas subvalorizadas. Quando todos estão otimistas, eles são cautelosos. E quando o pânico toma conta, eles veem oportunidades. O Value Investing não é complicado na teoria, mas exige disciplina na prática. É uma abordagem que nos convida a pensar como donos de empresas, não como especuladores. E tudo começa com um conceito aparentemente simples, mas profundamente transformador: a margem de segurança. As raízes de uma filosofia vencedora. A história do Value Investing começa nas cinzas da Grande Depressão. Benjamin Graham, um professor da Columbia University, viu sua fortuna pessoal desaparecer no crash de 1900. Essa experiência dolorosa o levou a desenvolver uma metodologia rigorosa para proteger o capital enquanto buscava retornos consistentes. Graham percebeu algo fundamental: o preço de uma ação no mercado nem sempre reflete seu valor real. As ações são negociadas por pessoas, e pessoas são movidas por emoções: medo, ganância, euforia, pânico. Essas emoções criam distorções temporárias entre preço e valor, e é nessa distorção que mora a oportunidade. Imagine que você está comprando um imóvel. Você não pagaria qualquer preço só porque o vendedor está pedindo, certo? Você investigaria imóveis comparáveis na região, avaliaria as condições do imóvel, consideraria o potencial de valorização. Com ações, o princípio é o mesmo. Mas, curiosamente, muitas pessoas abandonam esse bom senso quando entram no mercado financeiro. O conceito central que Graham desenvolveu foi a margem de segurança. A ideia brilhante em sua simplicidade: compre algo por muito menos do que vale. Se você calcula que uma empresa vale R$ 100 por ação, não compre por 100, compre por 60, por 70. Essa diferença é sua proteção contra erros de análise, mudanças nas condições de mercado e o inesperado. O valor intrínseco, o coração da análise. Antes de falarmos sobre margem de segurança, precisamos entender o que estamos tentando medir: o valor intrínseco de uma empresa. Este é um conceito que causa confusão, mas não deveria. Valor intrínseco é simplesmente uma estimativa de quanto vale um negócio, baseado em seus fundamentos econômicos. Pense em uma padaria no seu bairro. Como você determinaria quanto vale esse negócio? Provavelmente olharia quanto ela fatura, quanto lucro gera, que equipamentos possui, se o ponto é bom, se tem clientes fiéis. Você não determinaria o valor da padaria pelo humor do dono ou pelas fofocas da vizinhança, certo? Com empresas de capital aberto, o processo é similar, apenas mais sofisticado. Analisamos demonstrações financeiras, fluxos de caixa, vantagens competitivas, qualidade da gestão, perspectivas de crescimento. Cada analista pode chegar a números diferentes, e tudo bem. O importante é ter um processo racional e consistente. Existem várias formas de calcular o valor intrínseco. Uma das mais populares é o fluxo de caixa descontado, onde estimamos quanto dinheiro a empresa gerará no futuro e trazemos esses valores para o presente. Parece complicado, mas a lógica é intuitiva. R$ 1 hoje vale mais que R$ 1 daqui a 5 anos. Outra abordagem é analisar múltiplos, comparar o preço da empresa com seus lucros, patrimônio líquido ou receitas. Uma empresa negociando a 10 vezes seus lucros pode ser uma barganha se empresas similares negociam a 20 vezes. Mas cuidado, números baixos nem sempre significam boas oportunidades. Às vezes o mercado tem bons motivos para descontar uma ação. A qualidade dos ativos também importa. Uma empresa pode ter um balanço robusto, com mais ativos que dívidas, criando um valor de liquidação. Quanto valeria se vendesse tudo e fechasse as portas? Graham adorava encontrar empresas negociando abaixo desse valor. É como comprar uma casa por menos que o valor do terreno. Mas números sozinhos não contam a história completa. O valor intrínseco também depende de fatores qualitativos. A empresa tem um fosso econômico que protege seus lucros? A gestão é honesta e competente? O negócio é simples de entender ou excessivamente complexo?
Estas questões são tão importantes quanto as planilhas. A margem de segurança na prática. Agora chegamos ao conceito que separa investidores prudentes de especuladores imprudentes. A margem de segurança é a diferença entre o valor intrínseco de uma empresa e o preço que você paga por ela. É seu airbag financeiro. Warren Buffett compara a margem de segurança a construir uma ponte. Se você precisa que a ponte suporte 10 toneladas, não a constrói para suportar exatamente 10 toneladas. Você a constrói para suportar 30 toneladas. Essa capacidade extra é sua margem de segurança contra erros de cálculo, materiais defeituosos ou uso excessivo. No investimento funciona da mesma forma. Digamos que sua análise indica que uma empresa vale R$ 80 por ação. Se você comprar por 70, tem uma margem de segurança de aproximadamente 12%. Se comprar por 50, sua margem salta para mais de 30%. Quanto maior a margem, mais protegido você está. Mas por que precisamos dessa proteção? Primeiro, porque podemos estar errados. A análise de empresas envolve fazer suposições sobre o futuro, e o futuro é incerto. A empresa pode enfrentar desafios inesperados. Um concorrente pode surgir com um produto revolucionário. A economia pode entrar em recessão. Uma margem generosa absorve esses imprevistos. Segundo, porque o mercado pode permanecer irracional por mais tempo que você espera. Mesmo que sua análise esteja perfeita, o preço pode cair mais antes de subir. Com uma boa margem de segurança, você não apenas limita perdas como aumenta o potencial de ganhos quando o mercado reconhecer o verdadeiro valor. Terceiro, porque eventos cisne negro acontecem. Pandemias, crises financeiras, mudanças regulatórias drásticas, o improvável eventualmente ocorre. Uma margem robusta dá ao seu portfólio resiliência para sobreviver a tempestades. Qual deveria ser sua margem de segurança? Não existe resposta única. Graham sugeria comprar por no máximo 2/3 do valor intrínseco, uma margem de 33%. Outros investidores preferem margens de 50% ou mais. O tamanho ideal depende da qualidade da empresa, da incerteza da análise e da sua tolerância a riscos. Empresas excelentes raramente aparecem com grandes descontos. Se você encontrar uma empresa fantástica negociando com 20% de desconto, pode ser uma oportunidade. Negócios medianos, por outro lado, exigem margens maiores para compensar seus riscos inerentes. A margem de segurança também muda com o tempo. À medida que o preço da ação sobe, sua margem diminui. Eventualmente, pode desaparecer completamente, transformando uma boa compra em uma ação corretamente precificada, ou até cara. É aí que o investidor disciplinado considera vender, mesmo que a empresa continue excelente, encontrando oportunidades onde o valor se esconde. Se a margem de segurança é tão valiosa, por que essas oportunidades existem? Por que o mercado deixaria empresas boas negociarem com desconto? A resposta está na psicologia humana e nas ineficiências estruturais do mercado. O mercado é eficiente na maior parte do tempo para empresas grandes e amplamente seguidas, mas até empresas famosas podem ser temporariamente mal precificadas durante crises setoriais, escândalos temporários ou períodos de pessimismo generalizado. E para empresas menores, menos populares ou mais complexas, ineficiências aparecem com mais frequência. Ações impopulares são um terreno fértil. Empresas em setores chatos, fabricantes de parafusos, processadoras de resíduos, distribuidoras químicas, raramente despertam entusiasmo. Não há glamour, não há crescimento explosivo, não há histórias emocionantes para contar em festas. Mas muitas vezes são negócios sólidos, previsíveis e lucrativos, negociando com descontos significativos. Empresas em situações temporariamente difíceis também oferecem oportunidades. Um recall de produto, uma disputa legal, um trimestre fraco. Eventos assim podem derrubar o preço das ações mesmo quando não afetam fundamentalmente o valor de longo prazo do negócio. O investidor paciente que distingue problemas passageiros de problemas permanentes pode lucrar handsomamente. Empresas pequenas e desconhecidas são outro campo de caça. Grandes fundos não podem investir nelas porque seus recursos são enormes demais. Comprar uma posição significativa moveria o preço excessivamente. Isso cria oportunidades para investidores individuais dispostos a vasculhar balanços de empresas que ninguém mais está olhando. Spin-offs e reestruturações corporativas frequentemente criam situações de valor.
Quando uma grande empresa separa uma divisão, os acionistas originais geralmente recebem ações da nova empresa. Muitos vendem automaticamente porque não queriam essa empresa, criando pressão vendedora temporária e potencial subvalorização. Mercados de pânico são os momentos de oportunidade máxima. Durante a crise de 2008, empresas sólidas negociavam a múltiplos ridiculamente baixos porque todos queriam vender ao mesmo tempo. Quem teve coragem e capital para comprar durante o desespero coletivo colheu retornos extraordinários nos anos seguintes. Mas encontrar essas situações exige trabalho. Não existe atalho. Você precisa ler relatórios anuais, estudar demonstrações financeiras, entender modelos de negócio, acompanhar tendências setoriais. É como procurar pérolas na areia. Trabalhoso, mas recompensador para quem tem paciência. As armadilhas do valor. Quando barato fica mais barato. Nem toda ação barata é uma oportunidade de value investing. Algumas são armadilhas de valor. Empresas que parecem baratas, mas continuam baratas ou ficam ainda mais baratas porque têm problemas fundamentais sérios. A armadilha clássica é a empresa em declínio irreversível. Imagine uma fabricante de câmeras de filme no auge da era digital, ou uma locadora de vídeos quando o streaming surge. Essas empresas podem negociar a múltiplos baixíssimos porque seu modelo de negócio está morrendo. Comprar pelo valor dos ativos não ajuda se esses ativos logo não terão utilidade. Empresas com vantagens competitivas erodindo também são perigosas. Talvez tenham sido líderes de mercado, mas novos concorrentes estão roubando participação. Os lucros parecem sólidos no momento, mas estão em trajetória descendente. O preço baixo reflete essa realidade, não uma oportunidade mal compreendida. Problemas de governança corporativa são um sinal vermelho enorme. Se a gestão tem histórico de destruir valor através de aquisições tolas, diluir acionistas ou tratar a empresa como conta bancária pessoal, o desconto no preço é justificado. Nenhuma margem de segurança compensa gestores ruins. Empresas com balanços fracos em indústrias cíclicas merecem cautela extra. Durante bons tempos parecem lucrativas. Mas quando o ciclo vira e sempre vira, as dívidas se tornam insustentáveis. Muitas dessas empresas vão à falência justamente quando pareciam estar se recuperando. O Melting Ice Cube é outra armadilha. São negócios que geram fluxo de caixa hoje, mas estão gradualmente perdendo relevância. Talvez enfrentem mudanças tecnológicas, demográficas ou regulatórias que corroem lentamente seu valor. Comprar com desconto não resolve se o valor intrínseco está derretendo. Como evitar essas armadilhas? Primeiro, seja honesto sobre a qualidade do negócio. Nem toda empresa merece ser salva só porque está barata. Segundo, entenda por que está barata. Se você não consegue articular claramente por que o mercado está errado, provavelmente você está errado. Terceiro, procure sinais de melhora, não de deterioração continuada. Warren Buffett evoluiu o value investing clássico justamente por reconhecer essas armadilhas. Influenciado por Charlie Munger, ele passou a preferir empresas excelentes a preços justos em vez de empresas medíocres a preços baixos. É melhor pagar um preço justo por qualidade excepcional que um preço baixo por mediocridade. A psicologia do investidor de valor. Value investing não é apenas uma metodologia analítica. É fundamentalmente um desafio psicológico. Você precisa ir contra a multidão, manter convicções quando outros duvidam, e ter paciência quando resultados demoram. A maior batalha é contra o medo e a ganância. Quando o mercado está eufórico e ações sobem sem parar, a ganância sussurra: você está perdendo oportunidades. Quando o mercado desaba e todos vendem em pânico, o medo grita: venda tudo antes que piore. O investidor de valor deve resistir a ambos. Isso não significa ser contrariano apenas por ser. Não é sobre automaticamente fazer o oposto da multidão. É sobre pensar independentemente e ter coragem para agir conforme suas convicções, mesmo quando são impopulares. Às vezes a multidão está certa. Outras vezes não está. Seu trabalho é saber a diferença. A paciência é essencial, mas excruciante. Você pode identificar uma oportunidade fantástica e vê-la ficar ainda mais barata por meses ou anos. Seu portfólio pode ter desempenho inferior ao mercado durante períodos longos. Amigos ostentarão ganhos rápidos em ações da moda enquanto suas posições parecem estagnadas. Essa pressão psicológica derruba muitos investidores de valor antes que suas teses se realizem. O mercado também testará sua convicção. Depois de comprar uma ação com boa margem de segurança, o preço pode cair 20 ou 30%. Sua análise estava errada? O mercado sabe algo que você não sabe. Ou é apenas volatilidade temporária? Essas questões atormentam até investidores experientes. Por isso o processo de análise é tão importante. Se você fez sua lição de casa,
Se sua tese de investimento é sólida e nada mudou fundamentalmente na empresa, você tem base para manter a posição ou até comprar mais. Mas se você comprou baseado em um palpite ou dica, não terá essa confiança. Outro desafio psicológico é admitir erros. Todos cometemos. A empresa que parecia subvalorizada pode realmente ter problemas sérios. A gestão pode ser pior que você pensou. A indústria pode estar mudando de formas que não antecipou. Reconhecer erros rapidamente e cortar perdas é difícil, mas necessário. O ego é inimigo do investidor. Apegar-se a uma posição perdedora porque você não quer admitir erro é uma forma garantida de destruir capital. Os melhores investidores têm humildade para dizer eu errei e seguir em frente. Cada erro é uma lição, não uma marca permanente contra sua competência. Construindo um portfólio de valor. Como você traduz filosofia de value investing em um portfólio concreto? Não existe resposta única, mas certos princípios se aplicam amplamente. Diversificação é importante, mas não excessiva. Benjamin Graham sugeria possuir entre 10 e 30 ações. Menos de 10 concentra demais o risco. Mais de 30 dilui sua capacidade de realmente conhecer e monitorar suas posições. Warren Buffett, por outro lado, prefere concentração. Algumas posições grandes em empresas que conhece profundamente. Seu estilo dependerá de sua confiança e conhecimento. Cada posição no seu portfólio deveria ter uma tese de investimento clara. Por que você comprou? Qual é o valor intrínseco? Qual foi sua margem de segurança? O que poderia dar errado? O que indicaria que você estava errado? Escrever isso força clareza de pensamento e cria um registro para revisão futura. Rebalançamento é necessário, mas não constante. À medida que algumas ações apreciam e outras caem, as proporções do portfólio mudam. Periodicamente faz sentido vender posições que atingiram ou excederam o valor intrínseco e realocar para oportunidades com margens de segurança maiores. Mas não confunda isso com trading frequente, que gera impostos e custos. Dinheiro em caixa não é desperdício. Quando oportunidades são escassas e o mercado está caro, não há problema em acumular caixa e esperar. Buffett frequentemente mantém bilhões em caixa esperando a oportunidade certa. Para investidores individuais, algum caixa proporciona flexibilidade para aproveitar quedas repentinas de mercado. Disciplina de venda é tão importante quanto disciplina de compra. Venda quando uma ação atinge o valor intrínseco. Venda quando a tese de investimento não se materializa ou se mostra errada. Venda quando você encontra oportunidades melhores com margens de segurança superiores. Mas não venda por impaciência ou porque o mercado está temporariamente negativo. Impostos e custos importam. Trading excessivo gera impostos sobre ganhos de curto prazo que corroem retornos. Corretagem e outras taxas, embora menores hoje, ainda somam. A estratégia ideal minimiza esses atritos através de horizonte de longo prazo e rotatividade moderada. O value investing em diferentes mercados. A filosofia de value investing é universal, mas sua aplicação varia conforme o mercado. Em mercados desenvolvidos como Estados Unidos, a competição é intensa. Milhares de analistas profissionais escrutinam cada empresa grande. Oportunidades óbvias são raras e geralmente envolvem empresas menores ou situações especiais. Mercados emergentes oferecem mais ineficiências, mas também mais riscos. Há menos analistas cobrindo as empresas, menos transparência corporativa e estruturas de governança frequentemente fracas. As oportunidades de valor podem ser abundantes, mas requerem cautela extra e margens de segurança ainda maiores. No Brasil, por exemplo, o mercado de capitais é relativamente pequeno e menos eficiente que mercados desenvolvidos. Isso cria oportunidades para investidores diligentes, mas riscos macro, instabilidade política, inflação, mudanças regulatórias súbitas, exigem consideração cuidadosa. Algumas das melhores oportunidades surgem durante crises locais que não afetam fundamentalmente boas empresas. Diferentes setores também apresentam desafios únicos. Tecnologia muda rapidamente, tornando projeções de valor intrínseco difíceis. Empresas financeiras têm balanços opacos e riscos de cauda gorda. Commodities são intensamente cíclicas. Utilities são estáveis, mas crescem lentamente. O investidor de valor precisa ajustar sua abordagem conforme o setor. Empresas familiares controladas merecem atenção especial. Podem ter governança questionável se a família trata minoritários mal, mas famílias comprometidas com excelência de longo prazo podem ser parceiras fantásticas. A chave é avaliar a qualidade e intenções dos controladores. Evoluindo com os tempos. Value investing tem quase 100 anos, mas não é estático. O mundo mudou dramaticamente desde os dias de Benjamin Graham, e a prática evoluiu também. Graham focava em métricas quantitativas, empresas negociando abaixo do valor dos ativos líquidos, múltiplos baixos de lucro. Isso funcionava bem em sua época quando muitas empresas eram efetivamente subvalorizadas.
valorizadas por esses critérios. Hoje essas oportunidades são raras em mercados desenvolvidos. A evolução mais significativa foi a ênfase maior em qualidade. Buffett popularizou a ideia de focar em empresas excepcionais com vantagens competitivas duráveis. É melhor comprar uma empresa fantástica a um preço justo que uma empresa medíocre a um preço baixo, porque empresas fantásticas criam valor ano após ano. Ativos intangíveis também ganharam importância. No tempo de Graham, o valor estava em fábricas, equipamentos e estoques, coisas que você podia tocar. Hoje, o valor pode estar em marcas, patentes, dados, network effects, capital humano. Avaliar esses ativos intangíveis exige análise qualitativa sofisticada. A globalização expandiu o campo de caça. Investidores não estão mais limitados a seus mercados locais. Com tecnologia moderna, você pode analisar e investir em empresas ao redor do mundo. Isso aumenta oportunidades, mas também complexidade. Você precisa entender diferentes contextos regulatórios, culturais e econômicos. Sustentabilidade e fatores ESG ambientais, sociais e de governança estão cada vez mais relevantes. Empresas com práticas ruins nessas áreas enfrentam riscos crescentes, regulatórios, reputacionais, operacionais. Alguns investidores de valor incorporam análise ESG não por razões ideológicas, mas porque afeta o valor de longo prazo. Mas certos princípios permanecem eternos. Comprar com margem de segurança. Focar em valor de longo prazo, não flutuações de curto prazo. Pensar como dono, não especulador. Ser disciplinado e paciente. Essas verdades fundamentais transcendem épocas e mercados. Começando sua jornada. Se você quer começar a praticar value investing, por onde começar? Primeiro, educação. Leia os clássicos, O Investidor Inteligente de Graham, As Cartas Anuais de Warren Buffett, Margin of Safety de Seth Klarman. Estude demonstrações financeiras até poder lê-las confortavelmente. Pratique análise antes de arriscar dinheiro real. Escolha empresas que interessam você e tente determinar seu valor intrínseco. Compare suas conclusões com o preço de mercado. Acompanhe essas empresas por meses ou anos e veja se suas análises se provaram corretas. Erros na prática são baratos. Erros com dinheiro real custam caro. Comece pequeno quando começar a investir. Mesmo com preparação, você cometerá erros iniciais. Melhor cometer esses erros com somas menores enquanto desenvolve habilidade e confiança. À medida que sua competência cresce, você pode aumentar o tamanho das posições. Desenvolva um processo consistente. Tenha uma checklist de fatores que você analisa para cada empresa. Mantenha um diário de investimentos documentando suas decisões e raciocínios. Revise periodicamente para aprender com acertos e erros. Seja paciente consigo mesmo. Tornar-se um investidor de valor competente leva anos, não meses. Haverá erros, perdas, períodos de frustração. Isso é normal e parte da jornada. O que importa é melhorar continuamente e manter a disciplina de longo prazo. E lembre-se, value investing não é para todos. Exige temperamento específico, paciência, disciplina, independência de pensamento, conforto com incerteza. Se você prefere ação constante, resultados rápidos e seguir tendências populares, outras abordagens podem ser mais adequadas. E tudo bem, o importante é encontrar uma estratégia que combina com quem você é. O verdadeiro significado da margem de segurança. Depois de explorarmos conceitos, técnicas e aplicações, voltemos ao início. A margem de segurança. Este conceito é mais que uma ferramenta analítica. É uma filosofia de vida aplicada a investimentos. Margem de segurança representa humildade, reconhecer que não sabemos tudo e podemos estar errados. Representa prudência, proteger o capital antes de buscar retornos extraordinários. Representa paciência, esperar a oportunidade certa em vez de forçar investimentos medianos. Quando Benjamin Graham escreveu sobre margem de segurança nos anos 1940, ele estava oferecendo mais que conselhos financeiros. Estava oferecendo sabedoria sobre como navegar um mundo incerto, como tomar decisões racionais quando rodeado de irracionalidade, como manter equilíbrio quando outros perdem a cabeça. Essas lições transcendem investimentos. Na vida, criamos margens de segurança mantendo fundo de emergência, seguro de saúde, múltiplas fontes de renda. Nas relações, através de comunicação clara e resolução de conflitos antes que escalem. Em projetos, planejando buffer para imprevistos. A margem de segurança nos lembra que o mundo é imprevisível e nosso controle é limitado. Mas podemos estruturar nossas decisões de forma que imprevistos sejam inconvenientes, não catástrofes. Podemos nos posicionar para sobreviver aos piores cenários e prosperar nos melhores. No investimento especificamente, a margem de segurança transforma uma atividade potencialmente estressante em uma disciplina sustentável de longo prazo.
Quando você investe com margens adequadas, pode dormir tranquilo mesmo durante volatilidade de mercado. Você não precisa checar preços constantemente ou se preocupar com cada notícia negativa. Isso libera sua energia mental para o que realmente importa: encontrar boas empresas, entender negócios profundamente, pensar de longo prazo. E talvez mais importante, permite que você viva sua vida sem que investimentos se tornem fonte de ansiedade constante. Value Investing com margem de segurança não é o único caminho para a riqueza, mas é um caminho comprovado, sustentável e acessível para quem estiver disposto a fazer o trabalho. Não requer inteligência extraordinária, recursos massivos ou conexões privilegiadas. Requer apenas disposição para pensar claramente, agir pacientemente e manter disciplina ao longo do tempo. E talvez o mais bonito, é um caminho que se torna mais fácil com a prática. Cada empresa analisada ensina algo novo. Cada erro evitado fortalece o julgamento. Cada ciclo de mercado vivido aumenta a perspectiva. Value Investing é uma jornada de aprendizado contínuo, onde a experiência compõe ao longo de décadas. Então, se você decide embarcar nessa jornada, comece hoje. Não precisa ser perfeito. Não precisa saber tudo. Apenas comece. Leia um relatório anual. Analise uma empresa. Calcule um valor intrínseco, mesmo que seja uma aproximação tosca. E gradualmente, passo a passo, você desenvolverá as habilidades e o temperamento de um investidor de valor. O mercado sempre oferecerá oportunidades para aqueles preparados para vê-las e pacientes para esperá-las. Sua tarefa é se preparar, manter-se disciplinado e deixar que o poder da margem de segurança trabalhe a seu favor ao longo do tempo. O resto é questão de paciência e persistência.